O encanto, né, de ver um aparelho, uma caixinha cheia de gente lá dentro falando, não podia pegar no rádio porque ia quebrar, ia estragar, e a gente até chegava a pegar parafuso, colocar dentro de uma caixa de fósforo e fingir que era rádio e tal. A minha mãe a manhã inteira ouvindo rádio. Na hora do almoço, vamos almoçar e o prato obrigatório era o grande jornal falado do Educadora, que entrava no ar meio-dia. Então, desde pequeno, tinha essa presença permanente do rádio dentro de casa. De 15 para 16 anos, vem o advento do Parque do Sabiá e vem a inauguração da Rádio Visão, hoje a Rádio América. Então, como eu sempre gostei de rádio, a gente ficava sapeando no dial lá. Um dia tá lá 580 funcionando em caráter experimental. Eu comecei a ir, pouco depois ela entrou no ar com um cast de apresentadores fantástico, né? Uma rádio inaugurar nos anos 80 e tinha lá Orley Moreira, Cleto Gomes, Alcione Alves, Uguismar Quintino, J. Nilson, Luiz Fernando Quirino, Maurílio Catito. Quer dizer, eles fizeram, o Celson, que é do Grupo Martins, foi vice-prefeito de Uberlândia, era o dono da rádio, ele fez uma nata, ele pegou a nata do rádio, colocou lá, colocou a Raquel Diniz, o Giba, e com a Raquel Diniz eu sempre gostava de levar alguma coisa, alguma crônica para ela ler. E fui levando, isso aí tinha meus 16 anos, até que me convidaram para ficar lá na rádio, ajudando e tal. Fiquei uns 4, 5 meses ajudando a carregar disco, limpar, mexendo aqui, mexendo a colar, até o dia que o Celson chegou e falou assim: o que você faz aqui? Eu falei: eu estou aprendendo. Eu não lembro de ter assinado sua carteira. Eu falei: não tem carteira assinada não. Então pode trazer amanhã. Então meu registro vem de janeiro de 83. E a partir daí eu aprendi a fazer absolutamente tudo em rádio, né? Da Educadora, eleição de 1996, a eleição em que o Virgílio Galás ganhou do senhor Zaire Rezende por 725 votos. Às 4 horas da tarde, a gente sabia o resultado. Nós tínhamos o resultado da eleição de 1996, por quê? Porque no dia da eleição não tinha Ibope, não tinha Datafolha, não tinha Vox Populi, não tinha nada. Ao meio-dia a gente resolveu fazer a boca de urna, então começou a girar a cidade. Pega uma turma que está no Canaã, estava começando naquela época, no Tocantins, vai até o São Jorge, aqui deu Vigília, aqui deu Zaire, aqui deu Vigília, aqui deu Vigília, aqui deu Zaire, 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 Zaire. Quando a gente tabulou tudo, no peso e tal, às 4 horas da tarde eu falei: olha, vai ser a eleição com a menor diferença de votos da era moderna, porque lá no passado não tem muito registro, mas essa a gente tem o registro. E aí, quando foi 4 horas, a gente, louco, mas extremamente louco, temperado com a dose de responsabilidade, eu adiantei o relógio da rádio 5 minutos. Então, às 4 horas passou a ser 4h05 e tal, e quando foi 5 para 5, a eleição terminava às 5 horas, e era a primeira eleição com urna eletrônica e com conferência aqui, com todos os detalhes, às 5 para 5, está gravado lá. Eu entrei no rádio, né? Senhoras e senhores, a Rádio Educadora de Uberlândia informa: a eleição 1996 é a eleição mais apertada da história. As nossas projeções indicam diferença abaixo dos 1.000 votos para Virgílio Galás, novo prefeito de Uberlândia. Não tinha terminado a eleição, faltavam menos de 4 minutos, certo? E às 5 horas a gente deu o resultado. Aí passaram na porta da rádio, xingaram, gente ligando, ameaçando de morte. Das 5 horas da tarde até às 8 horas da noite, quando saiu o resultado, eu fui demitido umas 150 vezes por irresponsabilidade, por ser maluco, por fazer uma coisa daquela, porque não sei o quê, porque não tinha nada científico, não tinha nada disso. Eu falei: não tem científico, mas tem profissional. A Rádio Educadora é louca, o Magu já falou que o Virgílio é o prefeito com a menor diferença da história, não sei o quê. Aí entra o doutor, eu não sei se é o Paulo Mira ou o Paulo Batista, um dos dois. Entra lá: olha, senhoras e senhores, está encerrado o processo de eleição, quero cumprimentar o doutor Zaire Rezende. Aí vem todo mundo: pô,
Quero cumprimentar o doutor Jair Rezende por se portar com humildade, responsabilidade e tal. E quero cumprimentar o senhor Virgílio Galassi, prefeito eleito de Uberlândia, com 725 votos de diferença. Nós ganhamos o prêmio de melhor cobertura do ano, está tudo guardado lá em casa, os troféus estão lá. Mas nós ousamos, não por irresponsabilidade, mas por confiança naquilo que nós fizemos, porque nós saímos ao meio-dia, boca de urna 1, não divulga não. Vamos fazer a 1h da tarde de novo. Hoje é fácil fazer isso com telefone, com celular, só que em 96 estava começando a história de celular, tinha simplesmente você ir lá e perguntar em quem o cara votou, olhar na cara do sujeito e ver que ele estava falando a verdade. Eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho certeza, porque quem acha não sabe nada, eu tenho certeza que hoje falta muito rádio nessa juventude. Quando eu falo falta muito rádio, é porque se você hoje entrar numa página da internet, você já sabe como é que é a fazenda do Tonho, como é que é a cor da boneca Emília, qual que é a cara da Madonna na televisão e tal. Na época do rádio, na minha época de rádio, a televisão já existia. Mas você tinha que trabalhar muito com a imaginação. Eu gosto de lembrar uma frase do Milton Neves, que ele disse que lá em Muzambinho, ele ouvindo o jogo no Rádio Guarani, Rádio Inconfidência, e ele imaginava os jogadores de futebol como os narradores falavam. E o Milton Neves dizia que lá no sul de Minas, jogando Atlético e Uberlândia no Mineirão, Uberlândia vai trocar, vai entrar fazendeiro no Uberlândia. Ele imaginava um cara de chapéu, montado num cavalo, bota e tal, e entrava. E aí, gol de fazendeiro. Pô, mas esse cara fez o gol, será que ele fez o gol? Tirou o chapéu, comemorou? Quer dizer, dava esse lance da imaginação. As moças, então, pô, a televisão arruinou o rádio, né? Porque o cara com a senhora voz. Olá, você é muito simpática. E as mulheres, nossa, esse é o príncipe encantado, esse cara tá em cima de um cavalo. Não, ele é lindo, olhos azuis, quando vê um cara tá, dos mais esquisitos. Mas dava isso, até o lance de apaixonar pela voz. Os ônibus levarão os torcedores gratuitamente e deixarão Uberlândia Estádio Juca Ribeiro às 18h30.